Fala aí galera do canal Você é de Esquerda e Não Sabe. Tô gravando esse vídeo para responder a um camarada meu, gente boa, mas que falou besteira pra mim no Facebook. Falou merda. Disse pra mim que se o Estado não fizesse tanta intervenção na economia, ele poderia ser um empresário de sucesso. Ele quis dizer que se não houvesse leis trabalhistas, se não houvesse regulamentação de mercado, se não houvesse tributos, enfim, impostos para a pessoa jurídica pagar, ele poderia ser um empresário. Cara, você falar um troço desse seria a mesma coisa que o Rodrigo Pimpão. Para quem não conhece o Rodrigo Pimpão, na minha opinião, é um dos piores jogadores do Botafogo na atualidade. Você falar um troço desse para mim, seria a mesma coisa que o Rodrigo Pimpão falasse que não consegue fazer gol por causa da regra do impedimento. Cara, vamos entender a lógica. Vamos entender a lógica do sistema tributário, da legislação, ou seja, da intervenção do Estado no Brasil. Lá na Constituição de 88 foi previsto que o Estado precisa intervir na desigualdade social, ou seja, fazer políticas pró-igualdade social, para amenizar a desigualdade no Brasil. E é justamente nessa linha que hoje você tem a CLT, por exemplo. A CLT ela busca equilibrar a relação entre empregado e empregador. Como assim? A CLT ela precisa intervir nas relações entre empregado e empregador, porque o empregador, no regime capitalista, ele tem os privilégios que o empregado não tem. Ou seja, o patrão, na correlação de forças, ele sempre sai mais na frente, num país que você tem muitos desempregados. E aí as regras elas vêm para minimamente equilibrar. Não é só isso não. As regras, por exemplo, de intervenção do Estado no mercado, também é para equilibrar o pequeno empreendedor com o grande empresário. Eu quero empreender. E aí não pode haver monopólio, não pode haver oligopólio, enfim, as relações onde você garante um mínimo de concorrência. E assim também são os tributos. Tem tributos que a gente taxa por serviços, por comércio, e na lógica de você equilibrar o jogo. Vou dar outro exemplo, voltando aqui no meu amigo. Vou dar o exemplo aqui do Cristiano Ronaldo e do Neymar. Você pode não gostar de um ou de outro, mas o fato é que os dois são os dois dos maiores craques mundiais. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é o maior, na verdade. Mas a questão é a seguinte: Cristiano Ronaldo e Neymar, eles vão jogar bem, seja na pelada de várzea, sem regra nenhuma, seja na Copa do Mundo. Ou seja, se você não consegue empreender, meu amigo, com essas regras que estão aí, que te favorecem, porque você é um pequeno proletário, muito menos no livre mercado. No livre mercado a coisa é muito mais cruel. Ah, mas os Estados Unidos têm livre mercado, lá não tem direitos trabalhistas, e lá a economia é a maior economia do mundo, e lá tem emprego sobrando. Cara, não repete de novo uma besteira dessa. Os Estados Unidos, eles só são o que são hoje, só são o império que são hoje, justamente por conta de políticas de esquerda mesmo, implementada durante os últimos séculos, 19 e 20. Tá duvidando do que eu tô falando? Tá falando que eu tô falando merda? Tá dizendo que eu tô falando merda? Vai lá e pesquisa. Não precisa acreditar no que eu tô falando. Você vai ver que os Estados Unidos só são o que são hoje por conta de 4 pilares. O primeiro pilar é em relação à colonização. Enquanto Portugal veio para o Brasil surrupiar as nossas riquezas minerais, estabeleceu um império aqui no Brasil justamente para extrair os minérios, borracha e levar para Portugal, lá nos Estados Unidos eles praticaram uma colônia de povoamento, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar não foi roubado, não foi explorado como foi o Brasil. Segundo lugar, nos Estados Unidos, o próprio governo, durante o século XIX, ele investiu em infraestrutura.
Sabe o que é investir em infraestrutura? É fazer ferrovia, fazer uma malha ferroviária para o escoamento da produção, fazer portos de qualidade e etc. Hoje em dia, os empresários norte-americanos batem no peito para dizer que são neoliberais, que lá tem livre mercado. Só que o que eles não dizem é que eles só podem se dar ao luxo de fazer esse livre mercado hoje em dia justamente por conta da política de pró-Estado, a política de investimento do Estado em infraestrutura. Terceiro lugar, as guerras. Os Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos, investiu em 2 guerras mundiais e saíram ilesos. E para finalizar, o que você tem nos Estados Unidos até hoje? Você tem a intervenção do Estado na economia para privilegiar, para proteger o mercado interno. Intervenção, ó. Donald Trump, Barack Obama, Bill Clinton, todos os outros praticaram e praticam a intervenção do Estado na economia. Beleza? Então, assim, todos esses 4 itens que eu citei são justamente itens contraditórios às políticas neoliberais, às políticas de direita. Se você não concorda com o que eu estou falando, faz o seguinte, vai lá e leia o Manifesto Liberal de Oxford. É a Bíblia Sagrada dos Direitosos. Você vai ver lá que o que eu estou falando está correto. Estados Unidos só são o que são hoje justamente por políticas de esquerda. Então, assim, te desafio, cara, a não levar as minhas opiniões, a forma com que eu estou falando para o lado pessoal. Te desafio a pesquisar e ver se o que eu estou falando é realmente verdade ou mentira. E aí você vai tirar a sua própria conclusão. Eu já tirei a minha conclusão. Você é de esquerda e não sabe.